Apareceu para mim já, viu, Laila? E vamos começar. Boa tarde de novo aí para quem está chegando. Gente, nós estamos hoje no nosso terceiro encontro para falar sobre a metodologia de OKR. Quem não assistiu os anteriores não precisa ficar triste, né? Já já aí a gente vai deixar disponível na Montreal Academy para vocês. E agora eu vou passar a palavra para o Giovanni aí, sem mais delongas, para a gente otimizar o tempo, tá ok? Bom treinamento a todos. Legal, obrigado, viu, Laila? Boa tarde novamente para quem entrou. E, de toda forma, é um prazer aqui estar à frente e poder conduzir essa jornada com vocês. Já foram dois momentos, né, falando de OKRs, hoje a gente vai fazer o terceiro, e aí a gente encerra totalmente essa parte, vamos dizer, conceitual de OKR, com algumas dicas e práticas que a gente vem vivenciando aqui na Regional Minas, né, com a implantação desse método. E nós vamos falar um pouco hoje, né, do ciclo de vida de OKR. Mas antes é importante só ressaltar, né, para quem não me conhece, sou Giovanni, estou aqui na Regional Minas, atuo aí com papel junto à área comercial e às áreas técnicas, papel meio que de consultoria técnica, pré-venda, né? E nós estamos aqui, né, em franca implantação de OKRs na Regional Minas, já né, começamos ano passado, esse ano a gente está, né, ajustando para ano que vem fazer melhor ainda. Então, assim, é um tema aí que a gente acha que é um método que vai nos permear aí, independente aí de regional, acho que é uma coisa que pode ser aplicada em todas as regionais da Montreal, pelo valor do método, a sua simplicidade, e, obviamente, pela busca do engajamento que ele traz, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, né? Como eu fiz na última, eu não fiz exatamente um PowerPoint, eu estou procurando criar um mural ali mais rico, com informações, e isso vai ficar também como material de consulta para todos vocês aí depois, tá? Depois isso aí provavelmente vai ser exportado, vai ser salvo como um documento e colocado, né, no Montreal Academy, como a Laila bem comentou, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Vocês vão ver o meu mural aí. Eu vou navegar nele, dando um zoom, como eu sempre faço, e aí nós vamos fazendo esse grande bate-papo aqui sobre esse último momento, nesse terceiro workshop, como eu falei anteriormente, a gente aprendeu o conceito de OKR, né? O que é o OKR, de onde veio isso, para que serve, né? Depois a gente aprendeu, né? Só dando um zoom aqui no quadro, né? Então, aqui são os conceitos, né? Falei muito da parte de desempenho organizacional. O OKR é uma ferramenta, é um método da gente potencializar a busca por esse desempenho organizacional, como já existiram outras, né? Então, falando disso, falando um pouco da história aqui, né? Então, dei um destaque na importância disso com vocês, esse alinhamento estratégico da organização. Então, isso foi, né, tema do nosso primeiro workshop. Entramos no segundo workshop, que poxa, entendi o OKR. Como é que eu escrevo o OKR? Né? Qual que é a matriz de escrita de um OKR? Né? Como que ele se divide, como ele se estrutura, né? Quais são as dicas do que fazer, do que não fazer, né? Alguns exemplos que funcionam, outros que não funcionam, né? Não é que não funciona especificamente, mas ele não produz a melhor escrita de OKR, esse foi sempre o meu discurso, né? Eu acho que não tem o certo ou errado, a gente precisa começar e dentro desse começo, né, errando ou não, fazendo da melhor forma ou não, o importante é não parar e seguir. Eu sempre faço analogia como quando a gente está escrevendo uma redação, você nunca faz a melhor redação, você faz um rascunho, lê melhor e assim é o ciclo de OKR. Mas temos algumas dicas importantes dessas estruturas, né? Falamos um pouco desse norte orientado pelo planejamento estratégico, né, a imaterializar dentro dos OKRs estratégicos e que ele, na verdade, baliza, né, o propósito para as áreas de negócio dentro das organizações, né? Trouxe aqui uma visão importante sobre os indicadores, que a gente precisa medir isso e acompanhar esses OKRs, né? E aí hoje, pessoal, a ideia aqui, basicamente, né, é a gente falar agora, nesse terceiro workshop, falar um pouco sobre o quê, tá? Esse título foi eu que trouxe, tá? Os superpoderes de OKRs e a importância dos itens do próprio OKR, né? Ficou um pouco repetitivo aqui no título, mas e a intenção é essa mesmo, né? Nós vamos falar, não necessariamente vou falar na ordem do título, eu quero falar um pouco dos itens de OKR, né? Poxa, mas
como qualquer método, qualquer framework, qualquer metodologia, há um processo para fazer isso acontecer, né? Legal, Giovanni, você me explicou lá o conceito de OKR, entendi, né? Objetivos e resultados chaves, entendi que ele dá propósito, entendi que ele é mais simples do que o planejamento estratégico atual, eu aprendi que ele é mais volátil, ou seja, a gente pode mudar as coisas enquanto estão acontecendo os resultados e adaptando da melhor medida possível. A gente aprendeu também que tem uma estrutura lógica de como escrever o OKR, uma divisão, um objetivo, tem entre, né, pelo menos 3 resultados chaves, né? Eu trabalho ali com essa métrica ali de 3 a 5. Então, a gente tem todo esse conceito que eu trouxe para vocês, mas como é que eu coloco isso em prática? Como é que é o processo de implantação de OKR, né? Qual que é esse ciclo de vida? Quais são esses ritos que existem dentro, né, do processo para que que a gente possa dizer que estamos trabalhando com o OKR, né, que estamos utilizando o OKR na regional A, B e C, nas áreas de negócio. Então, assim, essas perguntas que eu estou fazendo é justamente para contextualizar um pouco do que vai ser esse bate-papo aqui hoje, tá? É, já adianto para vocês que assim, eu vou tentar trazer um pouco de conceito e falar um pouco da prática que a gente vem vivenciando na Regional Minas aqui, tá? É, Bom, basicamente, OKR, ele nasceu de uma proposição que eu já falei lá atrás, de que, poxa, planejamento estratégico, o que é isso? Serve para comer, serve para beber? Eu não conheço o planejamento estratégico da minha empresa, eu não sei qual que é o propósito da minha área, o propósito que eu estou trabalhando, por que eu estou trabalhando nesse projeto, quais resultados a gente tem que gerar, né? Então, ele era uma ferramenta muito afastada. Por quê? Porque ela não que seja uma ferramenta ruim, tá, pessoal? Inclusive, ela pode ser adaptada e foi adaptada, né, dentro até do próprio do método OKR. Mas ele, como métodos anteriores, ele não partiu de uma premissa que veio surgir há pouco tempo também, que é a questão da mentalidade ágil, tá? Então, a mentalidade ágil, ela permeia muito hoje, né? Ela nasceu dentro das fábricas de software, porque a área de software, né, a área de engenharia consegue entregar uma construção com o menor erro possível ali, gastando, né, bem próximo do que foi planejado, e a área de tecnologia sempre foi uma área muito nova, e que a gente sempre sabe, né? Poxa, começou a fazer um sistema, ele nunca fica pronto, né? Ele nunca entrega. Quando ele entrega, ele custa muito caro, né? Surgiu lá a mentalidade ágil. E assim, por que eu estou colocando isso como plano de fundo? Porque tem tudo a ver com os ritos de OKR. O OKR, ele é um método ágil aplicado se é um planejamento estratégico voltado para a execução, né, nas áreas de negócio, buscando o quê? Buscando desempenho organizacional por meio de resultados. Resultados esses chaves, resultados que agregam valor mesmo, trabalhar no que é importante. E aí, já falando dos ritos, os ritos de OKR, eles se espelham muito com esse modelo ágil de pensamento. Quando eu falo modelo ágil, tá, pessoal, não significa que a gente vai fazer mais rápido, né? Mas eu vou entregar valor com maior frequência, né? Não à toa vocês vão perceber que o rito é cíclico, né? Os ritos aqui, os que existem, eles são ciclos, eles acontecem ao longo do ano mais de uma vez, né? Salvaguarda ali o início, que é o planejamento, que seria o planejamento estratégico atual, só que materializado em OKR, que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Mas os demais ritos, eles serão, né, cíclicos, sendo mensais, semanais e ou trimestrais, tá? E isso é importante, né? E aí, depois disso, eu vou conectar tudo isso, né, dessa importância desses ritos com os superpoderes de OKR, tá? Então, eu fiz um mural aqui, eu vou compartilhar com vocês também, para quem quiser acessar aí, né? Vou copiar aqui, vou colocar no nosso chat aqui, como de costume. Tá aí, mas eu vou continuar compartilhando minha tela, até para guiar aqui a minha fala, tá? Vou procurar não ficar lendo isso aqui, mas mais falando, explicando, trazendo ali, de alguma forma, a nossa experiência prática. E assim, eu procurei tabelar esses ritos, até porque isso fica como uma informação legal para todo mundo, né? E aí depois a gente vai falar, tem um exemplo aí de como é que a gente planeja, materializa isso. Mas o primeiro rito de OKR, né, quando começa, normalmente é o seguinte, né? Eu falei, poxa, OKR eu preciso dar um norte, né?
estamos aqui, né, todos nós reunidos aqui, vamos imaginar que fossem várias áreas de negócio aqui, e essa reunião fosse para a gente trabalhar o OKR, né? A gente ia começar, vamos pensar nos OKRs para o primeiro trimestre de 2024. Né? Poxa, mas eu vou pensar o OKR para atingir o quê? Onde a empresa quer chegar? Né? Qual que é esse norte da empresa? Para onde ela está apontando? Né? A diretoria já passou esse norte, está claro para as áreas de negócio? Não está? Como é que está isso? Né? Então, assim, se a gente não tiver esse norte, nós vamos começar aqui, a gente pode até produzir OKRs, que a gente fala de OKRs operacionais, que são específicos ou das próprias áreas de negócio. Mas se a gente não tem esse norte, eu não sei se esse OKR meu, né, da área do RH, por exemplo, o RH pode virar ali e falar, vou criar um OKR que eu quero ser ter o melhor centro de seleção de pessoas, né, do Brasil, por exemplo, pensar alto, né? E aí vai colocar alguns KRs lá, né? Beleza, eu quero reduzir o tempo de seleção, eu quero, aumentar a satisfação do candidato ou da candidata que participa do processo seletivo. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode pensar, né? Isso tudo que foi pensado está conectado a uma visão maior da diretoria, né, a nível ali nacional, né, até onde a empresa quer chegar. Então, por isso que esse primeiro rito ele é importante. Ele materializa o quê, tá, pessoal? Planejamento de OKR estratégico anual. Não uma vez por ano, né? E aí vocês vão ver que sim, eu vou tentar alinhar aqui na explicação, como se a gente começasse linearmente, igual a gente está fazendo na Regional Minas, tá? Começa o ano em janeiro, termina em dezembro. Mas já adianto para vocês que isso também não é uma regra fixa. Eu posso começar o meu ciclo de OKRs anual em julho e terminar em junho do ano que vem, né? Começar desse julho esse ano e junho do ano que vem. Posso começar em dezembro, não tem um mês. Mas uma vez começado esse mês, nós vamos ter uma régua para tentar manter esses ritos, tá? Mas fato é, a gente precisa de um planejamento estratégico, no nível da diretoria ali, de quem está à frente ali nessa liderança, para apresentar para as áreas de negócio e olhando para aquilo, ele, beleza, se esse é o norte da empresa, como eu, pessoa inteligente, contratada, posso usar a minha experiência, o meu conhecimento, conversar com as pessoas que trabalham comigo, a gente se juntar como um time e olhando para aquele norte, entender qual que é a melhor forma de materializar aquele resultado que a empresa está esperando, tá? Então, esse planejamento aqui, ele é basicamente traduzindo, se a gente fosse traduzir isso aqui, esse primeiro rito, ele se traduziria em um quadro parecido com esse aqui. Tá? Beleza, tem aqui os pilares aqui, isso aqui não é obrigatório, isso aqui não está na metodologia de OKR, é uma definição, pode ser qualquer pilar que você entenda como importante, ou a gestão entenda como importante. Eu tenho os objetivos estratégicos e tenho os resultados-chave da empresa. Né? Então, esse é o nosso norte. Então, uma vez que a gente faça esse primeiro rito, e é um rito estratégico, envolve, e aí é uma coisa legal também, tá? Aqui na nossa regional, a nossa diretora regional, a Lúcia, ela é muito participativa nisso, né? E isso é legal também porque a gente conecta todos esses níveis, né? O nível operacional, o nível tático e o nível estratégico, de uma forma mais próxima. Então, assim, quem define isso para a gente aqui hoje é ela, claro que é alinhada ali, né, com toda a visão ali do nosso CEO, Eduardo Coutinho, tá? Então, assim, esse planejamento de OKRs, ele ocorre uma vez ao ano, né? Em que momento ele vai acontecer? Quando você marca que começou o seu ciclo de OKR, né, dentro da sua regional, ou dentro, né, do grupo de áreas que estão participando, tá? Então, basicamente, ele serve para criar esse norte. Uma vez criado esse norte, termina só lá na salinha, ou na reunião remota, ou na reunião ali daquelas pessoas estratégicas da empresa? Não, ok? Parte da uma visão importante, é um pilar dele, que é transparência. Né? Se eu quero alcançar esses resultados, eu preciso mostrar para essas pessoas para onde a gente quer ir. E elas vão me ajudar a alcançar esses resultados. Então, o próximo rito uma vez que seja definido esses OKRs estratégicos, ele tem que ser apresentado para a organização. Tá? Aí, obviamente, há vários modelos de apresentação. A gente pode juntar a liderança das áreas de negócio numa sala, o diretor vai lá e apresenta, a diretora vai lá e apresenta, e aí depois, inclusive, a gente divulga isso num quadro, para que toda a empresa tenha ciência. Qual que é o norte da empresa? Onde a gente quer chegar? Quanto que a gente quer aumentar de receita? Quanto a gente quer reduzir de custo? Quanto que eu quero impor de inovação, trazer inovação para as áreas? São vários pilares aí, né? Como é que eu quero trazer qualidade
para o meu cliente. Então, assim, isso tem que ter visibilidade para todo mundo. Isso também acontece uma vez ao ano, né? Ou seja, nível estratégico define os seus OKRs para aquele ciclo que é anual, tá? E é importante. No passado, o planejamento estratégico, às vezes ele era feito de médio prazo, né, de 1 a 3 anos. Não, o OKR não trabalha com ciclos mais de um ano. Pelo menos essa é a recomendação, tá? Ah, quero fazer um OKR que vai ter um ciclo, né, que vai ser daqui a 3 anos. Né? Você pode até fazer, não tem nada que te proíbe, não. Você pode ir lá escrever. Mas vocês vão perceber que OKRs acima de um ano, eles perdem sentido. Por quê? Lembra que eu falei da mentalidade ágil? As coisas, elas tendem a mudar muito rapidamente nesse momento que a gente vive, nas áreas de negócio, cliente, contrato, projeto muda, projeto entra, projeto sai, cliente, a gente ganha cliente, cliente sai, cliente entra, né? Então, isso é muito volátil. Então, não dá para pensar numa janela que seja mais de um ano. Então, essa visão estratégica da corporação ali, ela tem que, né, buscar vamos dizer, esse ciclo de vida de um ano, e a partir disso nós vamos trabalhar, tá? Então, assim, esses dois primeiros ritos aqui, eles acontecem basicamente uma vez ao ano, e aí, como eu falei, pode ser, eu vou falar aqui no caso da Montreal, nós estamos, né, discutindo agora entre novembro e dezembro quais serão esses OKRs da Regional Minas, tá? Esses OKRs estratégicos para a Regional Minas para o ano de 2024. Tá? Porque o nosso ciclo começa necessariamente aí. Mas, inclusive, eu já até perguntei para a diretora, ó, vamos manter começando em janeiro? Né? Vamos empurrar um pouquinho? Né? O que você quer fazer? Então, é uma discussão que eu estou tendo com a diretoria aqui em relação ao início disso. Mas, importante, define-se o norte. Quem define? A estratégia da empresa, diretores, a liderança estratégica. Apresenta para todos nós. Beleza. Enxergamos aquilo. Sabemos o norte da empresa. Qual que é o próximo rito? É o planejamento do OKR tático trimestral. Tá? E por que isso? Tá? Agora eu sei para onde a empresa quer ir. Eu olho para o norte dela aqui, vou pegar aqui, né? E eu sei que ela tem aqui, né, um objetivo de ser o melhor integrador de soluções para os nossos clientes. E ela quer garantir ali uma satisfação de 85%, né, dos clientes. Então, como que eu melhoro a satisfação dos meus clientes dentro desse trimestre? Esse é o norte, esse é um dos nortes que está dado aqui, tá? São vários nortes. Ah, poxa, Giovanni, eu vou ter que, olhando para um painel desse aí, eu vou ter que criar um OKR para cada caixinha dessa, e aí que vem a mentalidade ágil. Gente, a gente divide para conquistar. Não, eu tenho um ano, né, para executar o OKR, um ciclo de 12 meses, né, que vão ser divididos em 4 ciclos de 3 meses. Então, eu vou dividir isso aqui, né? E ao final dos 4 meses, a ideia é que eu tenha abocanhado a maior parte desse norte que a empresa propôs para a gente, tá? Então, assim, isso é uma pergunta, uma dúvida que surge, é muito comum quando a gente está começando, tá? E aí a importância desse próximo ciclo poxa, a empresa me mostrou o norte para esse ano, para esse ciclo, eu vou falar para esse ano, mas eu vou falar para esse ciclo de 12 meses, porque como o ano pode variar onde ele vai começar, né, é um ciclo de 12 meses. Então, assim, já sei o norte durante os próximos 12 meses. Né? Então, essa liderança, ela vai, junto com a sua área aqui, né, desenhar quais são os melhores OKRs trimestrais para fazer aquilo acontecer. Tá? E aí, uma diferença principal: o OKR estratégico, né, ele para no nível do resultado-chave. Ele não vai ter um projeto ali propriamente dito sendo criado, né, um projeto mesmo com tarefas, macro-tarefas, subtarefas, responsáveis. Por quê? Quem vai fazer isso somos nós. Né? O nível estratégico deu norte. Agora, nós aqui, no nosso planejamento, nós vamos definir os nossos OKRs. O que é definir os OKRs? Eu vou, poxa, né, olhar para o planejamento do próximo ciclo, do próximo trimestre, o que é viável, o que é mais importante, como que a minha área participa disso. Então, nós vamos sugerir ali OKRs ali que sejam voltados para isso. Por exemplo, da qualidade, né, da satisfação do cliente. Poxa, no próximo trimestre, se eu sei que a empresa quer aumentar a pesquisa de satisfação com os nossos clientes ali, poxa, eu vou propor um OKR, que eu vou estar muito mais próximo ao cliente. Né? Eu vou tentar reduzir o meu tempo de atendimento para ele ali, né, de algum chamado, de algum SLA, ou vou entregar com uma qualidade melhor, eu vou propor um OKR que eu agrego um serviço a ele, né, dentro do trimestre. Então, assim, o ciclo aqui, ele começa a ser aquela parte repetitiva que eu falei com vocês, né? Então, o planejamento de OKR
tático, ele é trimestral, ou seja, a diretoria apresentou o norte dos próximos 12 meses, nós vamos olhar para aquilo e vamos pensar não em 12 meses, nós vamos pensar em 3 meses. Cabe tudo o que a diretoria, que o nível estratégico pensou em 12 meses, em 3? Muito provavelmente não, gente. É por isso que a gente divide. Mas se eu pensar em 3 meses, eu vou ver muita mudança e vou me adaptar de uma forma muito mais próxima do que está acontecendo e vai aumentar a chance de a gente entregar o resultado. Ao contrário que, deixa eu olhar para a empresa lá, ela quer ter uma satisfação de 85%, eu vou medir só no final do ano. Vou fazer ações pensando no final do ciclo dos 12 meses. Gente, o leite vai ter derramado já, a gente não vai ter alcançado o resultado-chave. Tá? Então, esse aqui é o próximo ciclo. Né? A gente faz um planejamento trimestral aqui a partir desse norte. Tá? Uma vez que eu faço o primeiro planejamento trimestral, junto com a equipe, a gente vai começar a execução desses OKRs. Tá bem aqui descrito, né? Então, isso é a cada um trimestre, o planejamento e a apresentação e a discussão com as suas equipes. E, obviamente, o que acontece durante os 3 meses? Nós temos que fazer isso virar verdade. Né? OKR não é só uma coisa bonita para ser escrita de forma bonita e desafiadora, né? E motivadora. Né? Para cada resultado-chave, tem um resultado-chave que eu preciso reduzir o meu tempo de entrega na área de fábrica de software, que hoje está em, sei lá, eu estou gastando 15 dias para fazer uma entrega, eu quero reduzir para uma semana. Escrever isso é muito fácil, gente. Né? É igual o PowerPoint, você aceita qualquer coisa, é igual o mural, posso escrever o que eu quiser aqui. Né? Qualquer texto, você escreve. Agora, como transformar isso em verdade? Né? Beleza, aí os responsáveis que fazem essa área, tanto a liderança quanto quem executa, poxa, onde que dói? Por que eu gasto 15 dias para entregar uma demanda de software e não 7? Né? Aí tem vários métodos, né, dos porquês, mapear as dores, e aí eu vou resolver essas dores. Poxa, a gente viu que a gente está entregando, mas o que eu entrego, ele dá muito bug. Então, na hora que vai testar, dá erro, volta, aí perde um tempo para corrigir, volta para testar de novo, até conseguir entregar para o meu cliente. Poxa, será que tem como eu desenvolver com menos bug? Tem, vou aumentar, vou colocar ali um perfil de controle de qualidade, vou automatizar uma verificação, sei lá. A gente pode pensar várias ações. Essas ações são as tarefas do projeto para transformar a execução desses OKRs trimestrais em realidade. Tá? Então, isso vai acontecer durante todo esse ciclo aqui. Uma vez que a gente está ali dentro do ciclo de execução do OKR trimestral, uma coisa importantíssima, aí depois vocês vão ver a questão dos superpoderes. Check-in semanal de acompanhamento. E aí eu trago na veia a questão da mentalidade ágil. Mentalidade ágil, só para vocês entenderem, o método ágil tradicional, as pessoas dos projetos, dos times, elas se reúnem diariamente por 15 minutos para falar o que aconteceu de ontem para hoje, o que eu pretendo fazer e se tem alguma coisa impedindo para que eu alcance o meu resultado. Tá? E se tiver alguma coisa impedindo, a gente tem que, obviamente, buscar uma solução daquele impedimento. Assim, é uma proximidade muito grande, é um processo muito humano de trabalho, assim, a gente está em contato a todo momento. E o OKR não é diferente disso, tá? E aí, a proposição inicial é talvez um pouco menos do que um contato diário, né? Mas se quiserem fazer, podem fazer também. O recomendado a gente tem que ter um encontro, pelo menos um encontro semanal entre os times que estão executando esses OKRs, para justamente verificar isso. Né? Poxa, está dando certo, nós estamos no caminho, não está dando certo, vamos trocar, desiste disso, vamos propor um OKR intermediário, né? Vai atrasar, não vai, vamos traçar um plano de ação para aquilo que vai atrasar. Né? Então, a gente começa a trabalhar enquanto as coisas estão acontecendo, não esperando dar errado para pensar, olhando para o passado e modificar o presente e o futuro, tá? Então, esse check-in ele acontece pelo menos uma vez por semana. Quem guia esse check-in, tá? Normalmente é a liderança daquela equipe. Né? Aí depende de cada equipe de vocês, como ela é dividida, tá? Então, aqui na Montreal Regional Minas, tem várias áreas de negócio. A área de administrativa operacional, aí tem uma pessoa responsável, tem a área de fábrica de software, tem a área de BPO, tem a área de RH, e outras áreas, a área de data center, ali, infraestrutura, e você tem os responsáveis. Os responsáveis, tem pessoas ali que os ajudam a construir isso, e tem pessoas abaixo dessas pessoas, ou seja, a gente é uma rede trabalhando em conjunto, tá? Todo mundo aqui. O que faz da Montreal
entregar resultado no final é toda essa rede de trabalho. Eu fazendo o meu trabalho, cada um de vocês fazendo o de vocês, o líder de vocês fazendo o de vocês, quem está acima fazendo também, né? Então, essa conexão e essa ligação é que faz o seu bolo crescer lá no final, tá? E a ideia do check-in, de acompanhamento semanal, é aproximar essa equipe, né? Engajar essa equipe, todo mundo está entendendo, poxa, tem alguém precisando de ajuda, eu posso ajudar lá, né? E aí, esse é um dos ritos mais importantes dentro da execução. Eu tenho um outro rito que é esse acompanhamento mensal com as equipes pelo líder, mas o líder é interessante que ele converse com outras, ou a líder, né? A pessoa líder, é importante que ela converse com os outros líderes das outras áreas de negócio, porque a OKR não são ilhas. Eu não faço o que é melhor para a minha área de negócio. Olhando para o norte da empresa, eu tenho que juntar a minha área de negócio com outras áreas de negócio para a gente alcançar o resultado, né? Se eu pensar só na minha área, muito provavelmente eu vou ter um resultado que ele não vai ser tão potencializado quando eu crio OKRs que envolve a área comercial, eu vou potencializar a venda, a captação de novos clientes, a área de RH vai captar pessoas qualificadas para a gente conseguir colocar nesses clientes, e a fábrica pessoal vai desenvolver soluções para que eles usem, né? E aí, no final, a gente entrega a solução o resultado para o cliente. Então, assim, a gente precisa conectar essas áreas, muito mais do que conectar só as pessoas dentro da área, tá? E o check-in mensal acontece para isso. Cada líder, uma pessoa líder dessa área, ele vai conversar, a gente vai para uma sala, e aí cada um defende os seus OKRs. O que é defender os seus OKRs? Poxa, estão aqui os meus resultados que eu estou alcançando, estou avançando, não estou avançando, isso não está dando certo, estou pensando em trocar, eu vou precisar da sua ajuda. Talvez a principal pergunta, né, e a fala poxa, eu preciso da sua ajuda na área de negócio, né? Eu estou aqui, mas tem um sistema que não está funcionando direito, ou pessoa, ou líder da área de software, você consegue colocar alguém lá me ajudando? Porque senão eu não vou conseguir entregar meu OKR nesse trimestre, né? Então, assim, todo esse trabalho em equipe, ele é fundamental, né? E aí essa reunião mensal ela acontece também, tá? E aí, terminando esse trimestre, ao final do trimestre, o que a gente faz? A gente apresenta, né, para a diretoria o que conseguimos produzir, o que geramos de resultado, tá? Como equipe, né? Não como área de negócio, pessoa independente. Então, o resultado ele é de todas as áreas de negócio que estão ali, né? Então, essa apresentação ela é interessante, porque é ali que a gente vai mostrar o que a gente está alcançando de resultado, mas não só o que a gente não alcançou, mas o que a gente não alcançou, né? Poxa, Devane, parece estranho você falar que não alcançou, né? Como assim não alcançou? Você tem que alcançar tudo. Gente, o OKR ele parte da premissa, de ser desafiador. Então, a gente vai nos desafiar. Então, assim, muito provavelmente há desafios ali que eu não consigo cumprir em apenas um ciclo de um trimestre, mas eu me desafio a começar. Tá? E aí, muito provavelmente, o que vai acontecer poxa, esse é o OKR eu completei, deu tudo certo, maravilha, estrelinha, né? Troféu para todo mundo aqui. Esse OKR ele não foi completado da forma que a gente gostaria. Eu quero mantê-lo para o próximo ciclo trimestral, porque eu acredito nele. Tá? E aí, fazendo analogia, quem lê o livro lá, lê o conceito de OKR lá do John Doerr e do Andrew Groove, vai ver isso, né? Quando o Google começou com isso lá atrás, Google porta de garagem, tá, gente? E aí eles, né, tiveram a ideia lá e avançaram um pouco, aí depois veio o navegador, né, que é o Google Chrome, que todo mundo conhece. Quando eles lançaram o Google Chrome, eles criaram um OKR que eles colocaram como meta, né, do primeiro trimestre. Eles queriam chegar a 20 milhões de usuários, né? E aí, quando eles mediram esse OKR ao final do primeiro trimestre, eles tinham 6 milhões. Poxa, mas eles erraram feio. Não, eles não erraram feio. Eles tinham uma meta clara. Eu vou trabalhar para alcançar isso. Então, esse mesmo OKR de alcançar 20 milhões de usuários, e para vocês entenderem, o OKR era o seguinte texto: eu quero ter o melhor navegador de internet do mundo. E o KR era alcançar a marca de 20 milhões de usuários do navegador. Por que isso? Porque, poxa, se tem muita gente usando o navegador, significa que ele tem uma qualidade. Então, assim, percebe que o objetivo ele é qualitativo, o resultado-chave é quantitativo. Mas voltando ao cerne da questão, no primeiro trimestre era 20, eu alcancei 6. Não, vamos manter isso para o segundo trimestre, né, com outros ajustes. Chegou no segundo trimestre, alcançou-se 12. Né? Poxa, está longe de 20 ainda. Chegou no terceiro trimestre, alcançou-se 15.
Legal, tá uma curva, mas tá longe do que eu propus, 20. Mas no quarto trimestre, a história que eles contam, pessoal, na hora que chegou o final do quarto trimestre, não tinham 20 milhões de usuários, tinham 80 milhões de usuários. Né? E aí isso é o legal, né? Isso é o legal do OKR, que é se desafiar. Então, não necessariamente, né, quando a gente vai para essa reunião de apresentação de resultados, eu defendo só 1.000 maravilhas. Não, eu defendo situações que são desconfortáveis. Poxa, eu falei 20, eu alcancei 6. Mas eu acredito, né? A nossa área, a nossa equipe acredita que nós vamos alcançar isso. Ou não, não acreditamos, isso perdeu sentido, não faz mais sentido, eu vou remover esse OKR. E aí, com as devidas justificativas, tá? Então, o ciclo de OKR, os ritos são basicamente esses, acho que são 7 ritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ritos, né? Sendo que os dois primeiros vão acontecer uma vez a cada ciclo de 12 meses, pela diretoria, nível estratégico, e os demais ritos aqui, pessoal, eles acontecem, né, trimestralmente, né? Sendo que alguns deles dentro do trimestre vão acontecer mensal ou semanalmente, tá? Aí eu queria também, né, só para não ficar falando aqui, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, quer complementar, quer fazer qualquer fala aqui dentro do nosso bate-papo. Tá fácil de fazer acontecer? Lembra que eu expliquei que o OKR, ele é simples, né? Não, agora, implementar o processo, eu não vou falar para vocês que é simples, por quê? Porque depende de pessoas, né? A gente precisa engajar as pessoas, né? E colocar esses ritos aqui. Alguém levantou a mão aqui, mas abaixou, eu não vi quem era. É isso, eu ia te perguntar isso que você está me respondendo. Ah, Valência, pode falar, participa, pode Não, eu perguntar. ia te fazer essa pergunta, porque colocar isso na cabeça das pessoas, como fazer isso para implementar? Ah, legal, Valesca. Assim, o como é um trabalho de formiguinha, tá? Eu posso dizer até pela experiência da Regional Minas, tá? Quando, assim, a diretora que me propôs esse desafio, e olha que assim, a gente já, assim, há bons anos atrás, não posso não ser tão preciso, mas entre 2016, 2017, até era um outro profissional que trabalhava comigo, na época ele teve essa ideia, né? Assim, falou, vou trazer um palestrante aqui para falar de OKR. Então, assim, veio o palestrante, a gente juntou todo mundo na sala e foi lá, falou o conceito de OKR, e, pô, parou, né? Legal, isso é legal e tal, mas assim, daquilo gerou alguma coisa, movimentou? Não. Aí veio agora 2022, né? Até porque a minha dissertação de mestrado envolveu o termo OKR, e conversei com a minha diretora, você topa o desafio? Vamos implantar isso aqui, vamos, né, tentar trazer resultado aqui, trazer método e ferramenta para as pessoas também se organizarem. Eu falei, topo, com certeza, né? Um desafio enorme, mas eu estou dentro, tá, Valesca? Então, como é que faz isso acontecer, né? Como qualquer outra iniciativa, e não se aplica só ao método de OKR, legal, né? Para não deixar a peteca cair, a ideia morrer, cria um grupo de pessoas e assim, vamos definir, pô, vamos puxar o OKR aqui dentro? Poxa, eu vi lá que a Regional Minas está fazendo, vamos estreitar a relação, vamos conversar, eu quero implantar isso aqui, quem pode ser a pessoa? Vou conversar com o meu gerente, com o meu diretor, eu quero trazer isso para aqui também, né? E aí criar essa pessoa, hoje, por exemplo, hoje dentro da Montreal, eu puxo isso aqui na Regional Minas, né? E aí, né, os líderes aqui sabem muito disso, né? Eu fico lá alfinetando, eu não desisto, tá? E é uma coisa que a gente não pode desistir, mas não é fácil, é o que eu estava comentando. Isso envolve pessoas. Mais do que um método, é um método que engaja pessoas em todos os níveis, né? Não adianta eu querer implementar o OKR e sentar com o meu diretor, minha diretora, e a gente não ter o norte que eu estou falando, né? Tem tempo que ter esse norte, né? Pode ser até mais enxuto do que aquilo que eu mostrei para vocês, né? Inclusive, nós temos que, esse grupo de apoio, apoiar a própria diretoria em construir esse norte no entendimento que, não do que vai ser, né? Porque eles que definem esse norte, mas né, trazer o assunto de OKR, poxa, materializa isso como OKR, como é que você faz isso? Pô, escreve aí, me manda e eu vou ajustar isso num padrão OKR e te devolvo, né? Aquele quadro que está aqui, né, estratégico, a gente não chegou fácil nele na primeira tentativa. Vários ciclos, ele ainda pode ser melhorado, faz parte, tá? No nível estratégico, mas é o fato de a gente ter um grupo de pessoas engajado e não desistir, acreditando no método, acreditando no valor que ele pode trazer para as pessoas,
E nós mesmos já nos questionando, tá? O nosso grupo aqui. E eu fui o primeiro a perguntar na hora que houve o questionamento, acho que eu falei isso no outro workshop. Poxa, eu não acho que. Será que isso está dando certo? Aí eu perguntei, tá, vamos tirar o OKR da jogada agora. Como é que nós vamos ficar? Todo mundo ficou assim, né? Sem resposta, né? Nós vamos ficar sem, nós vamos perder ali o chão. Eu preciso de uma forma de dar norte do nosso trabalho. Todo mundo precisa, gente, né? Um plano de desenvolvimento individual, né? Eu quero chegar aonde? Né? Aí eu estou falando independente de empresa. Você tem que ter um norte onde você quer chegar. Então, assim, o OKR é uma forma de simplificar que todos nós enxerguemos esse norte. Né? E como que a gente pode organizar o trabalho em torno dele. Né? Assim, se eu pudesse resumir o OKR, ele é uma ferramenta poderosa de comunicação. É um método de comunicação. Ele tem que ser fácil de ser entendido, de ser comunicado. Né? Isso depende de como a gente vai escrever, mas ele tem que ser um método que vai juntar as pessoas, esses ritos aqui. Tá? Não é fácil, Valesca, não é fácil a todos, porque a gente está falando de pessoas. Então, assim, vão ter várias barreiras, várias pedras, e não desistir é sempre o mantra. Né? Então, assim, eu posso estar falando aqui que parece ser muito comum para vocês, mas acredite, essa mesma receita de bolo vale para muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, no trabalho, na vida pessoal, e assim por diante, tá? Mas legal. Vai lá, Valesca. Tá, isso aí, isso é exatamente o que eu estava pensando. É bom começar com, tipo assim, com prazo. Vamos tentar implementar isso num período dependendo do que for da meta, um ano, seria ou não? Não, nunca faça isso. Não, legal, Valesca. Eu vou te falar, né? Vamos implementar e implantar o OKR nesse ciclo de 12 meses. E ao final nós vamos reavaliar, tá? Não é que ao final de 12 meses você vai desistir dele, não, tá? É o que eu falei. Para nós, o que aconteceu foi o seguinte: hoje a gente não se vê sem OKR. Sendo bem transparente, assim, a gente ficou sem chão. Quando eu fiz essa pergunta na sala, a gente ficou sem chão. Poxa, realmente, e aí? O que nós vamos colocar? Tem outros métodos e outras técnicas no mercado? Tem, tá, gente? Mas talvez o OKR seja uma das mais simplificadas. Não é a perfeita também, tá, Valesca? Mas assim, você pode começar, gente. Como é que eu comecei com o pessoal aqui, tá? Eu falei, gente, vamos fazer o primeiro ciclo de 6 meses, sem compromisso? Não tenho medo de errar, né? Porque um problema que o OKR trouxe aqui, e que provavelmente trazem qualquer implantação, poxa, a gente falou que o resultado-chave ele é quantificável, a gente tem que dar número às coisas. E nós, pessoas, temos receio de dar número às coisas. E falar que eu vou entregar X quantidade, ou reduzir tanto o custo, eu vou aumentar a receita, ou eu vou melhorar a qualidade em X números dentro do trimestre. Porque isso é se comprometer com uma meta. O resultado-chave é uma meta. E as pessoas realmente elas ficaram apreensivas nisso no primeiro momento. Poxa, mas Giovanni, eu estou criando uma meta para um indicador que eu não tenho. Eu falei, poxa, mas se você ficar esperando um indicador, né, você fazer um indicador que você nunca faz, você também não vai melhorar o seu trabalho. Então, se desafie, coloque uma meta. Né? Se você errar essa meta, você vai ver o erro acontecendo durante o trimestre, durante o segundo trimestre, e vai poder falar sobre ele e adequar isso, tá? Então, assim, não ter medo, tá, ô Valesca, dentro desse ciclo, né, de propor, vamos fazer uma degustação, não vamos ter medo. Tá? Proponha. Então, se tiver alguém aqui que eu acredito que tenha, lá da área de que está acompanhando e está participando, já me ouviu falar isso várias vezes. Não tenha medo de errar. Proponha o seu resultado-chave. Poxa, Deus, eu não faço a mínima ideia. Que número eu vou colocar aqui? Qual que é o número que você gostaria para Montreal? Mesmo se você não tiver indicador. Né? Eu gostaria que na Montreal o tempo entre a gente abordar um cliente, ele fechar a primeira proposta com a gente, o primeiro contrato, fosse menor de 3 meses. Nossa, desafiador. Né? Hoje está em quanto? Está em 4, 5. Né? Aí depende de órgão público, depende de lançamento de edital, assim, tem várias variáveis nesse meio aí. Mas eu quero movimentar várias áreas para a gente tentar fazer isso acontecer. Se desafiem, coloquem isso em prática. Ao final do ciclo, né, do primeiro trimestre, vocês vão ver o resultado, que pode não ser tão bom ainda. No próximo ciclo vai ser melhor, e assim sucessivamente, tá? Então, assim, não, você pode fixar um período eu vou chamar de degustação, tá, Valesca? Não tem problema, não. Mas é um período para dar, talvez a palavra certa seja segurança, seja confiança para as pessoas que estão trabalhando ali, que não tenham medo de errar. Né? E aí isso é outra coisa do método ágil. O método ágil parte disso, né? A gente não tem que ter medo de errar. Mas eu tenho que errar. Se eu for errar, eu preciso errar rápido, para ver onde eu estou errando, para melhorar e não errar mais. O problema é quando o seu erro é muito grande. Né? E o OKR vem para isso. Os ritos são para a gente tentar
minimizar isso. Claro que queremos ficar no erro, gente? Não. Mas é o ciclo de maturidade natural, que a hora que a gente vai rodando esses trimestres, esses ritos, a gente vai minimizando cada vez mais o nosso erro, né? Isso que eu acho que é o legal, tá, Valência? Não sei se eu te respondi. Sim, respondeu. Ah, legal. Pessoal, se tiver mais alguém que quiser fazer pergunta, levanta a mão, bota no chat, fique à vontade, tá? E aí, indo para o lado direito do nosso mural aqui, né? Isso aqui é só uma forma bonitinha, visual, eu ia fazer, fiz de última hora, falei, vou representar aqui, que eu achei legal a figura, né? Aqui tá em forma de tabela, aqui é a forma visual de como acontecem esses ritos, né? Então, planejamento e apresentação pro ciclo de 12 meses, ele é anual, responsabilidade do nível estratégico, e a gente entra no ciclo aqui repetitivo trimestral, onde a gente planeja os nossos OKRs para o trimestre, a gente apresenta, a gente discute entre as áreas, discute entre a equipe, a gente executa isso, define os projetos, coloca as tarefas em práticas, né? A gente faz os encontros semanais, vê o que está dando certo, o que não está dando certo, muda o que tem que mudar, né? E o encontro mensal ali para alinhar, para que as áreas trabalhem de forma, vamos dizer, integradas, não como ilhas. E ao final aqui de cada ciclo, a gente faz a apresentação desses resultados, justificando aquilo que a gente quer, não conseguiu alcançar e vai levar para o próximo ciclo, e aquilo que não deu certo, a gente vai retirar também, porque perdeu sentido dentro da empresa, tá? Então, assim, é só uma forma visual bem resumida. E aí, alguns pontos importantes dentro desses ritos, né? E aí tem a ver com o que a Valesca perguntou, e eu trago aqui o aculturamento do OKR dentro da organização, ele é um trabalho de formiguinha. A Laila está aí, estou vendo a Laila, ela não deixa mentir, né? Ela sabe que é um negócio dia a dia ali, mês a mês, trimestre a trimestre, semestre a semestre, ano a ano, não desistir dele, né? Falar, não vou largar esse osso, não, né? E não é fácil, gente, né? Vocês podem achar que é fácil, mas não é por causa de pessoas. Nós somos, né, o elemento mais complexo dessa equação. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, né? Foco no OKR, ou seja, não perder essa visão, né? Semanal ou quinzenal. Aí eu não falei ali em cima, né? A recomendação é semanal. Poxa, Giovana, na minha área está tomando muito tempo, não estou conseguindo parar a equipe uma vez por semana. Pare uma vez a cada 15 dias, não tem desculpa, gente. Tá? E essas paradas são importantes, porque as pessoas que estão ali trabalhando, todo mundo tem que se ouvir. Porque se não se ouvir, às vezes todo mundo já sabe que o negócio vai dar errado, está nos corredores falando que vai dar errado, no final lá do mês que o gestor descobre que não vai entregar o projeto. Se tivesse feito uma reunião antes, escutado as pessoas, teria mudado alguma coisa nessa receita de bolo ali, e o projeto pode até não ter alcançado 100% do que alcançaria, mas alcançaria 70%. Tá? Então, isso é legal, e esse foco aqui é importante. A disciplina, é ideal que tente, né, ter uma disciplina ali, estabelecer um ritual, mesmo dia, mesmo horário, encontro, as pessoas precisam acreditar nisso, tá? Isso não é perda de tempo, gente. O pessoal pode achar que é perda de tempo. Poxa, mais uma reunião, né? OKRs aqui, se a gente fizer um encontro, né, semanal ali, uma vez por semana, vocês contarem aí, no ano todo vai dar muito poucos encontros. Claro que eu sei que todo mundo tem outros, tá? Mas para esse objetivo, é muito pouco do nosso tempo ali gasto. Tá? Envolver a maior parte do time, se não todo o time. Não adianta querer que o OKR vai dar certo com um grupo, né? Você tem uma área que tem 50 pessoas. Você vai fazer o OKR e vai trazer esse desafio para 5 pessoas da área. Vai dar certo, tá, gente? Né? É envolvimento do maior número de pessoas possíveis, claro que dentro dessa divisão do processo que eu trouxe ali, tá? E aí, se são times muito grandes, dividam em times menores, né? Criam OKRs e cada grupo menor tem o seu OKR a ser cumprido naquele trimestre, tá? Então, é dividir para conquistar. Uma coisa importante, o check-in, que é esse encontro semanal ou quinzenal, ele não pode depender do líder. Se o líder não estiver, ou estiver ausente por qualquer motivo, as pessoas têm que se juntar, se reunir na sala, se reunir no encontro virtual e realizar o rito da mesma forma, tá? Quando isso começa a acontecer, a gente vê que realmente as pessoas estão culturando, estão entrando no sangue. Manter o check-in, mesmo sem evoluções. Poxa, Giovanni, eu tenho que ir fazer um encontro, mesmo se a gente não evoluiu, nada da última semana para essa? Tem. Tem justamente para a gente, né? Senão a gente se acomoda, o ser humano se acomoda. Ah, por que eu vou lá na reunião se é o que eu falei semana passada e não mudou? Ao contrário, eu tenho que ir lá para falar que não mudou e ficar preocupado por que não mudou e pedir ajuda para alguém e se alguém puder me apoiar, porque eu queria ter mudado esse status. Tá?
Então, mesmo sem evoluções, a gente tem que promover essa transparência. Gente, o OKR não é punitivo, ele é colaborativo, né? Quem está aqui, a Laila, né? Quando a gente fala que a gente não alcançou um OKR, não é no título de penalização, não. Tá? É no título de, poxa, né? Como que a gente vai fazer melhor para alcançar ele, então? E se eu não alcançar ele nesse trimestre, eu posso levar ele para o próximo. Eu fiz que não deu tão certo nesse trimestre que eu posso mudar para o próximo. Tá? E assim a gente vai evoluindo. E a importância desse check-in com os líderes, né? Ele tem que envolver todo esse grupo de pessoas. Quem executa, quem lidera, quem está acima desse líder. Então, é importante mexer em todos os níveis da organização. Do lado aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, quando a gente faz essa reunião de check-in, o rito, como que a gente realiza esse rito lá dentro. Tem algumas perguntas chaves aqui que eu vou deixar para vocês, tá? E aí tem algumas corzinhas que é o famoso farol. Verde, amarelo, vermelho. Não sei se está bem amarelo, não. Então, meio termo amarelo, mas está bom. É isso que eu queria dizer, né? Mas o verde o meu OKR, os meus KRs, eles estão em andamento. Durante as reuniões semanais, a gente faz essa verificação. Está em andamento? Está verdinho? Está verdinho, legal. Vamos seguir engajado para fazer acontecer. As reuniões semanais com as equipes estão sendo realizadas. O meu OKR, o meu KR está em risco, ele está em amarelo. Poxa, o que está sendo feito diferente para alcançar o resultado? Você já sabe que ele está atrasado, algum projeto, alguma tarefa que você ficou de cumprir na última semana e não conseguiu, o que você vai fazer diferente na próxima que ela realmente se materialize? O planejamento está sendo revisado, algum resultado-chave, já que está em atraso, você vai suprimir ele, porque a equipe não vai conseguir trabalhar no trimestre? Como que a equipe está lidando com o risco desse resultado-chave não ser acontecido? Vocês estão falando disso? É importante falar do problema. Poxa, nós estamos atrasados. Por que estamos atrasados? Estamos confortáveis com esse atraso? Isso é uma realidade, é uma situação que a gente não consegue mudar. Então, tem que falar sobre ele, tá, pessoal? Será necessário combinar e criar um OKR intermediário? O que é criar um OKR intermediário, tá, pessoal? Isso é uma mágica de OKR que não tinha no planejamento estratégico. A gente ia só refazer o planejamento estratégico daí no final dele. Aqui não, a gente refaz durante a execução. Poxa, esse OKR aqui ele perdeu totalmente esse sentido. Eu vou apagá-lo, né? Claro que assim, o fato de apagar, você tem que sumir com ele, tá, gente? Lá na hora de apresentar, a gente tem que guardar a memória de apresentar por que eu tirei aquele OKR. Porque eu apresentei ele para toda a empresa. A empresa tem visibilidade disso. Os líderes têm. Todo mundo tá enxergando isso. Eu tirei porque eu tinha uma meta de fechar um novo cliente na área do setor prisional. Por que eu coloquei esse KR para esse trimestre? Porque eu tenho uma proposta que eu estou discutindo com o cliente, ele está quase fechando comigo, e vai dar tudo certo. Chegou na hora, o cliente falou, cara, cancelou tudo aqui, não vou fechar nem nesse ano mais com você. E aí eu falo, poxa, eu consigo correr atrás de outro cliente desse mesmo sistema prisional, faltando um mês? Não vou. Então, vou abortar esse OKR, vou justificar para a diretoria, para a liderança o motivo disso, mas vou criar um OKR intermediário. Poxa, eu não consegui fechar um novo cliente no setor prisional, mas eu tenho um cliente existente lá e eu tenho conversas com ele, eu vou aumentar o nível de serviço que eu presto para ele lá. Isso é um OKR intermediário, tá? E são ações que essas equipes têm que discutir e vão surgir no dia a dia, tá? Não tem uma receita de bolo para cada um, não. E aí, a situação está vermelho. Vermelho, eu estou com o meu resultado-chave, o meu OKR, atrás do que eu previ, no momento dessa reunião, em relação ao trimestre. Ele vai ser interrompido? Porque se ele já está vermelho, o que você vai fazer? Você vai ficar com ele vermelho e carregar ele nas costas até o final do trimestre? Ou você vai sair do passivo e passar a ser ativo e propor alguma coisa? É isso que a OKR pede, tá, gente? As justificativas serão apresentadas, foram apresentadas pelo fato de ele estar vermelho, que você vai... O que você aprendeu com isso? Giovanni, eu errei no número. Lá atrás, quando eu estimei o número para o meu KR, acho que eu coloquei um número impossível. Não era um número desafiador, ele era impossível. Legal, percebi isso, impossível por isso, por isso, por isso. Perfeito. Você aprendeu com isso? Aprendi. No próximo ciclo eu calibro. E o que gerou de conhecimento nas pessoas desse insucesso? O que nós aprendemos? Eu aprendi que, poxa, eu vou precisar mais do apoio da área de pessoas. Porque eu coloquei um OKR aqui que eu dependia de treinamentos que eu imaginei que eu conseguiria dar para qualificar o meu time e executar aquele projeto daqueles KRs,
mas eu vi que eu sozinho não consigo, então aprendi que no próximo ciclo eu vou manter esse OKR, vou sentar com a área de pessoas, a Laila, outra pessoa, e vou combinar com ela se a gente consegue fazer uma rodada de treinamentos. Isso vai capacitar o meu time, a tendência é que eu consiga melhorar o meu resultado no próximo trimestre. Então, é esse tipo de fala que a OKR vem trabalhar e desafiar e que todos participem delas, tá? Aqui em cima, ó, a gente já está quase fechando, eu vou fechar com os poderes. Olha o legal de OKR, né? O OKR não é punitivo. Poxa, eu tenho que alcançar 100% dos meus OKRs. O método fala que, uma vez que você define um OKR, e por isso que é importante você ter ali pelo menos 3 resultados-chave por cada objetivo. Se tiver 1 para 1, você nunca vai alcançar isso aqui. A ideia de OKR é, poxa, pode ser que eu não alcancei 100% do que eu pretendia, mas se eu alcançar 70%, eu dou como entregue. É isso que a métrica fala, tá, gente? Ela não é a métrica que pede 100% de precisão. Não é? Se eu alcançar entre 40% e 70%, eu dou que o meu OKR está parcialmente entregue. E aí, o parcialmente entregue, ele entra naquela discussão aqui embaixo. Eu vou promover ele para o próximo ciclo? Eu vou melhorá-lo? Eu vou modificá-lo? Tá? E se eu entreguei menos de 40% do que eu esperava no meu objetivo, como é que você mede isso? Tá? Os resultados-chave. Os resultados-chave vão te dar esse número aqui, que eles são quantificáveis. Né? Aí, ele está no vermelho. Eu preciso reavaliar o que eu aprendi, se eu vou interrompê-lo, né? E aí eu dou o exemplo do Google, tá? Quanto que é? Vou fazer a conta rapidinho aqui, né? Eles tinham colocado 20 milhões no KR deles lá, né? E alcançaram 6. 6 dividido por 20. Essa conta errada aqui, ó. 6 dividido por 20, né? Vezes 100. Eles alcançaram 30% para esse KR, tá? Tem outros KRs lá, mas se a gente olhar só para esse KR, ele estaria aqui, ó, interrompido, né? Mas eles acreditaram nesse KR, não. Vamos manter ele no próximo ciclo, e assim foi, tá? E aqui na Montreal a gente tem esse exemplo, né? A gente teve OKRs que começaram lá no primeiro trimestre e a gente foi colher resultados deles agora no terceiro, se não no quarto, tá? Isso aqui é legal. E agora, só para fechar, pessoal, né? São superpoderes, tá? Eles têm tudo a ver com a parte que eu estava comentando com a Valesca, com todo mundo. São comportamentos que nós precisamos e que o OKR vai exigir de nós, tá? Então, se tem uma figurinha que eu peguei da internet, ela é bem legal, né? Mas a gente pode desenhar do jeito que a gente quiser. O primeiro superpoder é foco e comprometimento com prioridades, tá? Aqui, essa matriz aqui é exatamente a descrição que está lá no conceito. Se vocês pegaram lá o OKR, eu deixei ela aqui como consulta, mas eu gosto mais desse aqui, ele é provocativo, tá? Aí eu fiz tentando escrever isso aqui de uma forma mais ilustrativa, fácil de entender, tá? Mas os 4 poderes são os 4 superpoderes. Foco e comprometimento com as prioridades, os times alinhados e conectados, responsabilidade e acompanhamento de resultados, sem medo de sonhar grande. Sem medo de sonhar grande, pessoal, é sem medo de errar, não ter medo de errar. Poxa, não tem indicador, como é que eu crio uma meta? Propõe a meta que você gostaria, depois você vai atrás do indicador, né? Responsabilidade e acompanhamento de resultado, é participar dos ritos, é acompanhar, é não desistir, é mostrar os resultados, mesmo que os resultados não sejam ainda favoráveis, né? Poxa, eu tenho que mostrar só tudo que dá certo, não. Eu tenho que mostrar o que não dá certo e estar preparado para falar por que não está dando certo e o que nós vamos fazer diferente, né? Eu preciso não só trabalhar com a minha área, eu preciso pedir ajuda para as pessoas, para as outras áreas de negócio. Como é que eu trago elas para me ajudar a executar esses resultados? Tá? E foco, comprometimento com prioridades, ou seja, eu estou trabalhando o que é importante para a empresa agora, né? Todo mundo, gente, é lotado de coisa para fazer, né? Mas a pergunta principal é: o que você está fazendo nessa semana, na semana que vem, é o mais importante da sua lista lá? Ou tem alguma coisa na sua lista que é mais importante que você está fazendo e você não está percebendo isso? E depois você vai ser cobrado sobre isso, tá? Isso é o mais importante dos superpoderes. E aí, para terminar aqui com esse infográfico aqui, são os mesmos superpoderes, só que eu fiz esse texto aqui, ó. Não, primeiro, foco e comprometimento com prioridades. Não tenha medo. Mude as prioridades quando necessário. E supere qualquer obstáculo para focar no que é realmente importante para que a sua equipe, sua área, né, para a sua equipe ou sua área de negócio. Alinhado com o quê? Alinhado com esse norte que a empresa quer chegar, tá? No dia a dia, a gente tem várias tarefas que roubam o nosso tempo,
né? E a gente fica, eu mesmo, às vezes, poxa, por que eu estou fazendo isso aqui agora? Isso aqui eu vou encostar, né? E isso aqui é o mais importante. A todo momento eu fico me perguntando sobre isso, tá, gente? Olha o segundo superpoder. Equipes alinhadas conectadas. Se desafia a executar ações necessárias com outras áreas. A Laila está aí, os gestores aqui da Regional. Toda vez eu pergunto, que deu o OKR Cross? A gente usa esse termo, tá, gente? O OKR Cross. É um OKR onde ele só vai ser completado se tiver atuação de duas ou mais áreas. A gente tende a fazer OKR só dentro da nossa área. O legal mesmo, o negócio começa a rodar, vai estar no nível de maturidade elevado, quando as pessoas entre áreas diferentes estiverem colaborando para o mesmo OKR, tá? Com seus KRs ali dentro. Terceiro, responsabilidade e acompanhamento de resultados. Vá atrás e questione, acompanhe, monitore os OKRs da sua área e da sua empresa. Tá? Colabore com as outras áreas em prol de melhores resultados. Isso é ter responsabilidade. E, por fim, 4, sem medo de sonhar grande. Saia da sua zona de conforto. Gente, o OKR tira a gente da zona de conforto. Estou mentindo, Laila? De jeito nenhum, Giovanni. Estou escutando você falar e passa um filme na cabeça, né? Nós que estamos aí há um ano e meio testando a nova metodologia. E é isso tudo que o Giovanni está falando, gente. Construir, errar e voltar atrás e dimensionar uma meta e depois não atingir. É claro que a gente sabe que pode errar, mas confesso que a gente fica frustrado às vezes. A gente que tem um perfil bem maker, bem executor, a gente não quer deixar a peteca cair, né? Mas você tá certo, Giovanni, é esse desafio todo aí. Legal, Laila. E aí, pessoal, né? Só para fechar aqui, aí é um superpoder. E eu coloquei, né? Faça a sua parte. Qual o seu superpoder? Ou quais seus superpoderes? Vocês podem ter todos esses superpoderes, tá? Dentro do nível de trabalho, da área de negócio, do projeto específico de cada um deles. Né? E a gente pode conectar isso, a um método como esse aqui para gerar melhores resultados para a empresa. E, obviamente, a empresa gerando melhores resultados, isso vai voltar para todo mundo. Né? Vai voltar para a área, vai voltar para a regional, vai voltar para a empresa como um todo, né, com benefícios, com formas, a gente pode pensar de várias formas, inclusive ter OKRs para isso, voltados para esse engajamento. O OKR é uma mão de via dupla, a gente se desafia, a gente entrega mais para a empresa e a empresa, né, nos devolve parte desse ganho. Essa é a ideia final, né, de maturidade, é onde a gente quer chegar. Tá? Estamos nela ainda? Não. Né? Vamos desistir? Se depender de mim, não, tá? Enquanto eu estiver aqui, puder, né, puxar essa corda, eu vou puxar, não só aqui na Regional minha, se quiser puxar em outra, eu vou também, não tem problema. Estou à disposição de qualquer um aí que pedir. E para finalizar aqui, é um exemplo prático que eu deixo para vocês, tá? Esse aqui foi o nosso roadmap desenhado para esse ano, né, do OKR. Tá? Então, a gente desenhou aqui o nosso... A T1, gente, a gente convenciona uma sigla para ficar mais fácil, tá? T1, né, barra traço 2024. Né? Então, é o trimestre, é o primeiro trimestre do ano. Tá? Lembrando que eu falei, isso não está fixo, né? Poxa, eu quero começar com o T1 em abril e fechar aqui depois. Pode. Isso aqui não é receita de bolo, tá? Mas como é que nós começamos? Nós começamos em T1 esse ano, um pouquinho antes, tá? Em dezembro, janeiro, novembro do ano passado, a gente fechou a discussão com a diretoria dos OKRs, né, estratégicos, validamos no início de janeiro, apresentamos para os times trabalharam os OKRs táticos aqui nesse período aqui, no início de janeiro, né, a execução começou ali entre janeiro e fevereiro, foi até março apresentamos o resultado, começamos a falar do próximo ciclo de OKR, do que eu vou manter do ciclo anterior, do que eu vou trazer de novo, do que eu cancelei, né, aí volta aquele ciclo repetitivo, né, apresenta para os times, né, define execução, trabalha a execução disso, apresenta resultado, volta de novo, define o próximo ciclo, que é o T3, apresenta para o time, coloca os projetos em andamento, ou mantém os projetos em andamento. É muito importante falar isso também, tá, gente? Não tudo a gente sai criando, tá? Todo trimestre eu vou ter 100% de OKRs novos. Não. Muitos OKRs, eles vão ser calibrados, ajustados, refinados, até que você alcance o nível de maturidade que você já está em relação ao que você quer alcançar como resultado, a área, tá? E assim foi, T4, e a ideia é finalizar esse ciclo aqui, e aí é importante, tá? Aqui nós mesmos já fizemos as adequações. Poxa, a gente vai finalizar com a apresentação no final de dezembro, do ciclo do ano de 2024, do T4?
Não vai, gente. Final de dezembro é final festivo, não dá. Aí a gente casa o nosso OKR aqui com fechamento de custos e receitas também, isso demora um pouco. Então, essa reunião aqui de apresentação de resultados, ela do T4 de 2023, ela vai acontecer lá no final de janeiro, provavelmente, tá? Mas não impede de eu já ter começado o T1 de janeiro de 2024, né? Na verdade, o T4 de 2023 nós vamos apresentar no final de janeiro, né? Mas eu já vou estar trabalhando ali naqueles itos, quais são os OKRs para o ano de 2024, para o primeiro trimestre. O pessoal não deixa mentir, a Laia está aí, eu já mandei um ciclo de encontros dos ritos, a gente vai trabalhar, tem um ciclo com a diretoria aqui também, então isso tudo está em andamento, tá? Aqui é só mais uma parte conceitual de sugestão de como quebrar isso, né? De 4 a 6 semanas antes do início do trimestre, 2 semanas antes do trimestre, o início, uma semana, né, após o início, ao longo do trimestre e ao fim, né? Tem uma descrição aqui que eu não vou ler, vou deixar para vocês. Mas é isso, terminamos aqui em cima da hora para ser, né, o mais próximo possível, não tomar tempo a demais de vocês. No mais, estarei à disposição, né? Não se encerra aqui, gente. O OKR é vivo, nós estaremos aqui trabalhando. As demais pessoas de outros jornais queiram continuar nesse ciclo, né? A Laila está aí, pode pedir apoio, né? Com certeza, né? A gente está aqui para apoiar também e, obviamente, somos uma empresa única e o que a gente puder compartilhar com todo mundo aí, nós faremos. Laila? Certo, Giovanni, obrigada. Gratidão aí. Eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Mas o ato de compartilhar aprendizado é um ato muito nobre, né? Então, agradeço você por esses 3 encontros. Foi maravilhoso. Tenho certeza que ajudou a gente a expandir ainda mais o nosso conhecimento sobre a prática. E eu espero que o desejo de todo mundo aqui seja, de fato, começar a virar essa chavinha, né, junto com a gente de mudança cultural da Montreal, aqui da Regional Minas e das demais, tá? Gente, muito obrigado. Boa tarde a Laila, todos. só o Marcos Oi? perguntou aí no chat se o material vai ser Sim. disponibilizado. Vai ser sim, tá, Marcos? Vai ser disponibilizado, Marcos. Inclusive, Giovanni preparou alguns infográficos que a gente vai começar uma sequência de divulgações, aos quais vocês vão poder consultar, entender a metodologia também, reforçar esse aprendizado de hoje, tá bom? Mais alguma pergunta? Não, né? Não, Laila. Só do Marcos, né? Então tá certo, gente. Um beijo grande aí. Boa tarde, bom Vai, trabalho para pessoal. Bom vocês. trabalho. Bom trabalho, gente. Boa Valeu, tarde. Giovanni. Tchau. Parabéns. Obrigado, Daniel. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada.